Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro podcast de Contrabando, um podcast dedicado ao empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Contrabando, filho do Fura Vidas, um projeto realizado na cidade do Porto, inspirado na série portuguesa dos anos 90 com o mesmo nome. Surge de um conjunto de vontades de ajudar as pessoas a mudar de rumo, a seguir os seus sonhos, a crescer e a desenvolver-se, a inspirar para a necessidade de pensar e agir, através de ferramentas de desenvolvimento pessoal e da partilha de histórias e experiências de empreendedores apresentados na primeira pessoa. O meu nome é Catarina Oliveira. Vamos dar início a este percurso motivador, inspirador, com uma empreendedora, a Liliana Castro. Obrigada, Liliana. Obrigada, eu. A Liliana tem 30 anos, é licenciada em Relações Públicas e Comunicação, fundou a FES Agency e o movimento de ativismo empreendedor chamado Portuguese Woman in Tech. Vive na cidade invicta, mas adora escapadinhas até Nova Iorque, prefere biografias ou jazz and R&B. Há quem diga que passou ao lado de uma grande carreira futebolística. Acho que sou eu que digo. O seu clube de coração é o Futebol Clube do Porto. Talvez por isso eu também, a sua cor preferida é o azul. Gosta de ouvir os pássaros em cada início da manhã, sobretudo se representarem férias e tranquilidade. As palavras têm poder, a sua palavra é mulher. Sente-se empreendedora e hoje está aqui connosco para partilhar a sua experiência. Liliana, obrigada por teres aceito o nosso convite. É desde já um prazer ter-te connosco, a nossa primeira convidada do nosso primeiro podcast. Sim, bom. Bem, antes de mais, Liliana, achas-te uma fura-vidas? Eu acho que não há outra forma de estar na vida sem ser furando a vida, não é? Portanto, acho que sou uma fura-vidas, sim. Isso tendo um bocadinho como base a experiência que tenho, as coisas que tenho feito, o estar constantemente à procura de algo novo ou de algo diferente ou de identificar novas oportunidades. Portanto, acho que sim. A comunicação é uma paixão para ti, não é? Sim. Desde quando é que ela iniciou? Olha, estávamos há pouco a falar antes de começarmos, quase, eu diria que se iniciou quando eu percebi que não tinha outra hipótese, entre aspas, e explicando o que é que isto significa. Eu fiz o ensino secundário em artes, portanto o meu caminho podia ter sido completamente diferente, mas havia uma disciplina que era a geometria descritiva, que me fez desapaixonar do lado do design e das artes e que me obrigou a ficar algum tempo mais para fazer essa disciplina, e foi nesse processo que eu pensei, ok, isto para mim é um problema neste momento, se calhar eu não me vejo a fazer isto para sempre, o que é que eu realmente gostaria de fazer, o que é que eu me vejo a fazer? E fui ao catálogo das formações superiores, não é? E fui procurar e perceber onde é que eu me reveria, o que é que eu acho que gostaria de fazer. Identifiquei relações públicas, não olhando para aquilo que as relações públicas são, quando se diz este nome, ao que elas são associadas, mas à parte da comunicação, dos eventos, de dar a conhecer coisas novas, e foi um bocadinho por aí. Portanto, a paixão não é aquela situação de eu sempre quis trabalhar nesta área, mas quando eu percebi, ok, isto é capaz de ser interessante, e comecei a debruçar-me sobre o assunto, percebi que sim, e hoje em dia não há mais nada que eu me visse a fazer. Portanto, definitivamente acho que estou no sítio certo. Desistir para ti nunca desistir é para ti um lema de vida? Nunca desistir é um lema de vida. Acho que posso dizer que sim. Ao longo da minha curta carreira profissional e da minha vida, não é que eu tenha tido grandes constrangimentos que me obriguem a ter aqui uma forma de estar muito de don't give up e estar sempre pronta para a batalha, mas ao mesmo tempo tive que tomar decisões profissionais, tive que tomar decisões pessoais que me fizeram olhar e pensar, ok, tipo, there's no way back, não é? Portanto, não há como, nada se pode fazer diferente, temos que seguir, temos que fazer as coisas acontecer, portanto, acho que sim. Quais foram as decisões que tiveste que tomar e que tu achas que são pertinentes partilhar connosco? Eu quando saí da faculdade, fiquei a trabalhar na agência de comunicação em que fiz o estágio. Portanto, isso fez com que
tivesse logo ali à boca da faculdade, digamos assim, tido uma experiência profissional ativa, muito estressante, que me obrigou a andar a fazer Porto-Braga, Braga-Porto, para trás e para a frente. Portanto, tive aí depois uma primeira situação, que foi uma oportunidade que me deram, em que eu subiria de patamar, digamos assim, portanto, teria aqui uma posição mais preeminente, e que eu percebi que socialmente a coisa não ia funcionar, ou seja, aquilo estava-me a ser oferecido porque iam comprometer alguém em detrimento disso. Portanto, houve aí uma primeira situação em que eu tive de tomar a decisão, e a decisão foi: não vou aceitar isto porque sei que vou prejudicar alguém, mas não desisti, no sentido em que percebi que tinha que continuar e que tinha que avançar para novos desafios. E depois acho que a outra que se destaca foi quando decidi que ia deixar de trabalhar para outras pessoas, ia deixar de trabalhar para outras agências, ia criar o meu próprio projeto. E portanto acho que houve aí também um leap of faith, não é? Um salto de fé de que as coisas vão acontecer, e não desistir de as fazer acontecer. Portanto foi um bocadinho por aí. Neste teu percurso, na área principalmente da comunicação, que foi a que tu escolheste, há segredos que tu defines como um bom profissional nestes últimos anos, daquilo que tens feito para chegar até este patamar? Eu acho que há dois lados, não é? Há aqui o bom profissional ou o bom empreendedor, não é? No caso, porque podes ser um bom profissional e trabalhar para outras pessoas toda a tua vida, e isso não faz menos ti, faz-te uma pessoa dedicada, capaz e focada. E depois há o outro lado, que acho que é se calhar o lado em que eu me enquadro mais, não acho que seja um bom profissional, que é o lado de tentar fazer acontecer e tentar criar coisas novas e estar atenta para poder concretizar coisas novas. Portanto, eu acho que o segredo de ser um bom profissional e de ser uma pessoa dedicada e focada é estar a par do que está a acontecer, é perceber o que é que pode ser feito, onde é que há algo novo, o que é que posso trazer de novo, e basicamente é isso, é estar em cima da atualidade e perceber qual é o caminho que se pode fazer e o que é que se pode trazer de novo para a situação em que estamos. Sentes que vestes a camisola supostamente branca e azul? Como é que é vestir a tua camisola e ir em prol daquilo que acreditas? É ótimo. Sinceramente, olho para trás hoje em dia e penso, ainda bem que eu fiz. Quando comecei a trabalhar como freelancer, tive ali uma situação que foi: quem sou eu, não é? Porque a realidade é que nós somos muito definidos pelas pessoas que somos a nível familiar e a nível pessoal, mas depois a nível profissional. Portanto, e eu profissionalmente era uma pessoa que trabalhava noutra agência de comunicação para outras pessoas que seguiam as suas indicações e os seus sonhos, não é? Quando tive que começar a vestir a minha camisola, pensei: que camisola é que eu visto? Portanto, a primeira coisa que eu fiz foi: ok, eu tenho que me dar a conhecer, tenho que mostrar às pessoas que estão no mercado de trabalho, e mais qualquer outra coisa tenho que mostrar àqueles meus potenciais clientes. E aquilo que eu fiz foi criar um evento chamado Press Pause, em que a ideia era ser um evento de final de tarde, networking, em que eu convidava, estrategicamente, para o evento, para participarem pessoas que eu identificava de alguma forma que poderiam ser potenciais clientes. Muito pessoas a trabalhar na área criativa. Portanto, vestir a camisola implicou ter que encontrar aqui uma forma de eu poder dar a conhecer o meu clube, não é? De certa forma. Foi aí que deste o teu rumo, o teu passo para agora a Liliana que és hoje. Sim. Foi esse o primeiro passo, porque depois as coisas acabam por se encadear, e eu acho que isto é importante passar essa informação, que é, muitas vezes parece que não há nada a acontecer e há uma pequena atividade, uma pequena iniciativa, um evento a que se foi, que pode explotar uma série de outras coisas. E eu acho que aqui o Press Pause foi um bom exemplo disso. Eu criei o meu próprio evento, a minha própria iniciativa, que acontecia mensalmente, aconteceu durante cerca de um ano non-stop, todos os meses acontecia, eu comunicava, saíram notícias, eu dei a cara sobre isso. Acho que já era um bocadinho os meios de comunicação olharem para o lado empreendedor e a verem uma jovem fazer alguma coisa fora da caixa. E isso depois acabou por abrir a porta para clientes, para a equipa crescer, para ter que ter pessoas a trabalhar comigo para dar resposta, para um trabalho que tive em paralelo a este meu início de agência. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. Foi assim então que a FES Agency surgiu. Exatamente. A FES Agency surge quando, para já, a FES Agency significa, a parte do FES significa Filling Empty Spaces, portanto a lógica é a comunicação vem colmatar um espaço aberto dentro de uma empresa, de um projeto.
E surgiu quando eu comecei a trabalhar como freelancer e começaram a surgir vários projetos e eu percebi que não tinha capacidade de dar resposta, tinha que encontrar alguém para trabalhar comigo e fui criando a equipa a partir daí e nasceu oficialmente a agência enquanto empresa concreta e real. Que tipo de camisola é que os teus colaboradores têm de vestir para sentirem a tua garra e a tua força? Isso é engraçado essa pergunta porque nós fizemos uma photoshoot da equipa para o site novo que estamos a construir para aí há 2 ou 3 semanas. E uma das coisas que eu lhes perguntei uns tempos antes foi: quais é que são as vossas séries favoritas? Porque eu ia pô-los a todos com as t-shirts do Friends e do Game of Thrones e por aí fora. Portanto, eles iam vestir uma camisola que depois na realidade acabou por não se concretizar porque a realidade também é que eu gosto que as pessoas que trabalham comigo sejam elas próprias. Portanto, eu gosto que eles vistam a sua própria camisola, sendo que nós depois, enquanto equipa, tentamos todos em conjunto vestir a camisola da agência. E isto significa o quê? Um dos constrangimentos que eu tinha quando trabalhava para outras pessoas era o facto de eu ter ideias próprias e muitas vezes não conseguir implementá-las, porque tinha que seguir uma visão de outra pessoa. E é o que é, faz parte. E eu tento fazer um bocadinho ao contrário com base na experiência que tenho, ou que tive, que é, toda a gente tem coisas para acrescentar, toda a gente tem algo que pode trazer extra e eu não quero que eles fiquem tapados por aquilo que eu acho que deve ser feito ou como acho que deve ser feito. Portanto, aquilo que eu tento fazer é dar espaço a toda a gente para fazerem como entenderem, dentro, obviamente, dos limites que existem e das respostas que temos que dar ao cliente. Portanto, eu acho que a minha equipa veste a nossa camisola por amor à camisola, considerando que sabem que são reconhecidos e que têm espaço para serem aquilo que eles acham que devem ser. Gostas de não castrar as ideias dos outros e dar oportunidade a todos na tua equipa? Sim, definitivamente. Aliás, às vezes até tenho comentários de pessoas da equipa que trabalham noutros sítios a dizer: é a primeira vez que eu tenho espaço de manobra, de poder fazer como entender, de me darem a liberdade de eu contactar diretamente com o cliente e tomar decisões diretamente com o cliente. Porque basicamente também o que eu acho é, a partir do momento que eu tenho a estrutura de trabalho estabelecida, fechei com o cliente o que é o projeto, qual é o caminho que vamos tomar, e a equipa tem o briefing, portanto, eu se confio nas pessoas que têm a trabalhar comigo, elas têm total liberdade para fazerem e darem resposta àquilo que sabemos que tem que ser feito, portanto, não há o porquê de castrar. Pelo menos nunca houve até o momento nenhuma situação em que eu me arrependesse disso, portanto, manterei esta forma de estar enquanto que eu consegui fazer. Muito bem. Achas que em Portugal as empresas trabalham muito ou trabalham bem? Acho que em Portugal as pessoas trabalham muito, as empresas beneficiam disso, não necessariamente muito bem. Eu acho que em Portugal as empresas trabalham muito, se calhar não da forma mais otimizada possível, portanto não aproveitam o máximo que poderiam aproveitar do trabalho todo que têm e do quanto trabalho fazem para esses projetos. Obviamente depois há situações em que as empresas obviamente trabalham bem e isso acho que se pode ver hoje em dia na quantidade enorme de empresas que estão a surgir, não é? De base tecnológica, portanto as ditas startups de que tanto se fala. Acho que há cada vez mais empresas a trabalhar bem, um bocadinho por causa de trazerem um mindset diferente, embora não podemos esquecer aquelas PMEs, aquelas pequenas e médias empresas que estão aí no mercado há muitos anos e sempre em crescendo, portanto alguma coisa bem eles têm que estar a fazer. Em todo o caso, e voltando ao princípio, eu acho que ainda há uma mentalidade muito fechada em Portugal e acho que as coisas não têm que mudar para que todas elas trabalhem bem e não necessariamente muito. No mundo ideal, podíamos todos trabalhar só 3 ou 4 dias por semana e o trabalho estava feito, mas isso acontece as pessoas trabalharem fora de horas, fins de semana, portanto, há aqui alguma coisa que eu acho que ainda tem que ser ajustada. Há alguém ou alguém com quem adorarias trabalhar e que é um exemplo de sucesso e de empreendedorismo e de idealismo, digamos assim? Isso é uma boa questão. Acho que há muitas pessoas a quem eu reconheço muito valor, muitas delas até já tive a oportunidade de trabalhar com. Eu se calhar sou obrigada a ir buscar pessoas que não estão ao alcance, não é? E as pessoas que não estão ao alcance, acho que é um power couple, seria aqui a Michelle e o Barack Obama, até porque li a biografia da Michelle Obama há relativamente pouco tempo. Eu acho que são pessoas extraordinárias, com um mindset completamente diferente e que conseguiram fazer a diferença durante o tempo que tiveram ativas na posição que nós sabemos. Era espetacular que em Portugal tivéssemos pessoas alinhadas com essa forma de estar e esse mindset. Há alguém em Portugal que tu achas que está nesse caminho ou um conjunto de pessoas que sejam uma inspiração para ti? Sim, eu acho que pessoas como
a Ana Teresa Lehmann, que foi a Secretária de Estado da Indústria nos últimos anos, o João Vasconcelos, que tinha estado na mesma posição, o José Neves, que CEO da Farfetch, por tudo aquilo que ele construiu depois de ter tido, e se calhar muitas pessoas não sabem, ter tido uma série de empresas que umas correram bem, outras correram mal, mas até chegar à Farfetch foi um longo caminho. Portanto, acho que, inevitavelmente, há aí uma série de pessoas a esse nível que fazem sentido e que são super interessantes. Estou a pensar aqui a Cristina Fonseca, que é a fundadora do Talkdesk, que atualmente tem uma VC, portanto acho que há muita gente muito boa que fez coisas incríveis e que está aí para as curvas, como se costuma dizer, com uma série de coisas para o futuro, portanto sim. Para além dessas pessoas que também fazem coisas incríveis, também fazes coisas incríveis, criaste a Portuguese Woman Tech. Sim. Achas que as empresas ainda são um pouco woman-friendly? Eu acho que as empresas ainda são um pouco woman-friendly. Aliás, temos um estudo aqui, se me permitem, temos um estudo aqui criado por nós que diz isso. Portanto, qual é o nome do estudo? O Pioneers. Ou se calhar voltando ao princípio, o Portuguese Women in Tech foi uma comunidade lançada por mim, ou cofundada por mim e pela Inês Santos Silva, que nasceu em 2016, depois de ter estado cerca de um ano no forno, a pensarmos o que é que poderia ser feito. E quando lançamos a comunidade, o foco foi muito: vamos dar palco às mulheres, vamos criar uma plataforma em que elas têm visibilidade e dar-lhes aqui um bocadinho de palco, digamos assim, não é? E mal nós lançamos a plataforma, e correu muito bem, e tivemos bastante impacto e bastante interesse de muitas pessoas, percebemos automaticamente isto é the tip of the iceberg, portanto, há tanto para fazer. Colocar as pessoas, criar aqui um LinkedIn só do Women in Tech em Portugal não é definitivamente suficiente. E nós, a partir daí, criámos uma série de iniciativas, sendo que uma das mais recentes foi o lançamento do estudo, é o primeiro estudo em Portugal com números reais nacionais do estado da arte, da presença de mulheres no ecossistema tecnológico. Muito bem. E que mostra que as empresas ainda são muito pouco women-friendly e que há muito trabalho para fazer. E eu acho que há uma sensibilidade completamente diferente para o tema neste momento. Acho que 90% das empresas procura perceber o que é que pode fazer mais diferente, melhor. Procuram-nos a nós para os ajudarmos a identificar formas de fazer diferente, e acho que isso é um caminho, mas acho que ainda há muito trabalho pela frente. Acho que ainda há muito diz que disse e que fez e nós somos incríveis, mas depois na realidade vamos lá ver e não é bem assim. Relativamente então, agora voltando outra vez então, depois deste projeto, com certeza tens uma frase inspiradora ou um lema inspirador que te faz viver e faz levantar todos os dias para fazer Sim. algo. Há alguma que gostavas de partilhar? Por acaso tenho em casa num quadro e que há de vir aqui para o escritório, que é: a goal without a plan is just a wish. Portanto, as pessoas, se quiserem concretizar alguma coisa, têm que ter um plano de ataque. Porque senão é só wishful thinking, é só quem me dera ganhar Euromilhões, mas se eu não for jogar ele não vai acontecer, não é? Apesar de ter jogado nas últimas semanas e nada aconteceu, portanto alguma coisa também não está a funcionar. Mas eu acho que é isso, ou seja, para algo acontecer tem que haver um plano para lá chegar. E isto não quer dizer que nós tenhamos a resposta imediata, porque eu não tinha. Eu quando comecei a trabalhar como freelancer e por aí fora, eu não estava, na minha cabeça não estava: eu daqui a 5 anos quero ter uma empresa com 10 pessoas a trabalhar lá. Nem passou pela cabeça. Eu quero, no momento, ser independente, trabalhar sozinho, fazer as coisas como gostaria que elas fossem e conseguir crescer a partir daí. Mas quando as coisas começaram a encarreirar, ou quando eu comecei a vislumbrar o que é que isto poderia ser, tive que inevitavelmente, que definir um plano, que definir para onde é que eu vou e como é que eu vou lá chegar. O que é que definiste nesse plano? Quais são as tuas premissas? Sim. O que é que defini? Defini qual é o tipo de mercado em que eu quero trabalhar, qual é o tipo de cliente que eu quero atacar, como é que eu consigo chegar a estas pessoas, de que forma é que eu consigo lá chegar, seja criando um press pause, um evento, seja estando mais presente em eventos, estando-me a conhecer, seja melhorando a nossa comunicação, embora em casa de Ferreira Espeto de Pau, mas sendo melhorar a nossa comunicação, a nossa forma de estar. Portanto, definir aqui uma série de coisas que nos permitiu chegar a um cliente, 2 clientes, 10 clientes, uns maiores do que outros, depois faz o passo-a-palavra, e depois acho que é crucial que é sermos bons no que fazemos. E quando eu digo sermos bons no que fazemos, não é achar que somos melhores que os outros, mas tentar fazer o máximo e o melhor possível daquilo que nós temos nas nossas mãos naquele momento. E depois isso traduz em os clientes voltarem, os clientes partilharem com outros, e as coisas irem crescendo a partir desse ponto.
Qual a maior ou melhor lição que gostarias de partilhar connosco depois desta toda a experiência que nos falaste, desde a agência, desde a tua ideia do Portuguese Woman in Tech e depois desde o teu currículo até hoje? Alguma lição que tenha passado por ti ou algo que experienciaste? Sim. Que seja um fura-vidas para nós? Nós só falamos das coisas boas, que é a Fez Agency e o Portuguese Women in Tech. Não falamos de todas as coisas que eu tive em mãos e que tentei fazer acontecer e que não correram assim tão bem. E eu acho que isso é parte da aprendizagem, que é... eu tenho 2 ou 3 projetos na gaveta que arranquei, a coisa tremeu, não funcionou muito bem, voltaram para a gaveta e eu continuei a dedicar-me àquilo que realmente estava a acontecer e a crescer. E eu acho que isso é uma das primeiras aprendizagens, que é nem tudo vai correr bem, isto não é um mar de rosas. Há muita coisa que se vai fazer, dinheiro que se vai investir, as coisas não vão funcionar e vão parar e temos que continuar o caminho e a procurar outras coisas que possam fazer sentido. Eu tive uma série de projetos desses que não acho que estejam eliminados, estão em pausa, em press pause, não é? E eventualmente eu posso lá voltar, mas neste momento efetivamente não fazem sentido. O que é que eu acho que nós podemos fazer para precaver isso? É um bocadinho olhar à nossa volta. Se a tua ideia tem outras ideias muito próximas no mercado, se calhar o mercado já está saturado. Se a tua ideia tentas e aquilo não começa muito bem, se calhar é sinal que alguma coisa tem que ser reajustada, ou então perceber que tem que levar outro rumo. E depois também olhar à tua volta no sentido de perceber onde é que estão as necessidades. Porque nós, quando criamos a Portuguese Women in Tech, a título de exemplo, não foi do género, nós vamos salvar a pátria relativamente a este tema, mas foi perceber, ok, isto foi na altura em que o Web Summit foi confirmado em Portugal e nós percebemos, toda a gente vai chegar aqui e vai achar que em Portugal não se passa nada a não ser homens. No sentido em que todas as empresas, ou as mais empresas, são lideradas por homens, foram fundadas por homens, as estruturas no ecossistema tecnológico têm maioritariamente homens a trabalhar, portanto há muitos mais engenheiros e por aí fora. Portanto, como é que nós damos visibilidade a estas mulheres? Surgiu de identificar uma necessidade. Se era uma necessidade crucial ou não, não sei, não estamos aqui a falar de eliminar a pobreza no mundo, não é? Mas foi uma coisa que nós percebemos que havia espaço para trabalhar. E eu acho que muitas vezes o segredo também acaba por estar aí, é onde é que há espaço. A Fez Agency, por exemplo, foca-se muito no nicho de mercado, que é comunicar para a tecnologia. Porque a grande parte das agências de comunicação comunicam para todas as áreas. Para moda, para indústria, para alimentação, para marcas relacionadas com 1001 tipos de coisas, e nós tentamos focar em tecnologia e comunicar para a tecnologia. Portanto, de certa forma, também identificamos aqui o nosso nicho e achamos que é isso que pode fazer a diferença. Temos aqui a questão de ser jovem e teres deixado algumas ideias para trás e outras avançaste. Qual era a mensagem que gostavas de deixar para quem está a passar pelo mesmo e está a pensar que eu não vou conseguir? A primeira coisa é, eu acho que em determinado momento todos já estivemos aí, ou todos estamos aí constantemente relativamente a alguma coisa. Voltamos ao início da conversa do não desistir, voltamos ao meio da conversa do definir um plano, não é? E trabalhar para concretizá-lo. E eu acho definitivamente que aquilo que ninguém pode fazer é baixar os braços. Porque há sempre o dia da manhã e temos que trabalhar para ele, não é? Portanto, eu acho que é muito perceber toda a gente à minha volta, de uma forma ou de outra, passou por aí e à partida conseguiu evoluir e conseguiu crescer a partir desse ponto. Portanto, utilizar isso como uma aprendizagem. E eu sinto que isto é um bocadinho aquele clichê que se diz, mas a realidade é essa. Não se conseguiu, não funcionou, não estou bem como estou, tenho que perceber o que é que posso fazer a seguir. E há um mundo de pessoas, literalmente no mundo inteiro, que pode comprovar que esse é o caminho. Portanto, que tentaram, não funcionou, a coisa desapareceu, eles tentaram novamente até conseguirem criar a empresa ou o projeto, ou terem a ideia. E quando estamos a falar disto, não estou a falar de coisas megalómanas, não é? Ninguém está aqui a falar de que vamos amanhã criar um novo Facebook. Mas às vezes estamos a falar de micronegócios, coisas tradicionais, que é muito mais fácil para as pessoas, num contexto de quantidade de investimento que tem que ser feito e tudo mais. É muito mais fácil para as pessoas arrancar e depois logo se vê o que é que aquilo vai dar. Portanto, eu acho que é mesmo importante não desistir, olhar à volta e perceber o que é que pode ser feito. Muito bem. Onde é que pretendes estar em 2025? Em 2025, eu tenho uma meta que é... Lá está, e um plano para ela. Que é continuar a crescer na empresa, neste caso, porque é aquilo que eu me vi que é um projeto que eu quero muito manter e fazer evoluir. Continuar a crescer na empresa... não significa necessariamente dobrar o número de pessoas a trabalhar na empresa, mas sermos
o melhor que conseguimos ser, otimizar ao máximo o nosso trabalho, continuar com o mindset que temos e que por acaso não partilhei, que foi... acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo, pois. Vou só fechar. Nós trabalhamos remotamente na agência, por isso é que hoje até estamos a gravar no nosso escritório e não está cá ninguém. Portanto, nós somos 10 pessoas, a equipa trabalha toda remotamente, temos uma estrutura de trabalho que faz com que estejamos juntos uma vez por semana, organizamos o trabalho e a partir daí, lá está, naquele contexto das pessoas serem autónomas, darem resposta e avançarem. E eu acho que é para aí também que o futuro do trabalho caminha. Portanto, em 2025, eu espero que efetivamente estejamos nesse contexto. Acho que dá muito mais liberdade e flexibilidade às pessoas. Espero que a empresa tenha crescido, seja lá o que isso for, mas tenha crescido, que esteja estabilizada, que esteja em andamento. Se tudo correr bem, o Portuguese Women in Tech já não precisa de existir. Portanto, é sinal que efetivamente conseguimos chegar aqui a um nível de igualdade em que não faz sentido continuarmos a fazer este trabalho e este esforço. E espero que todos aquelas ideias e projetos que eu tenho na gaveta e no Trello e no meu caderno e na minha cabeça consigam sair cá para fora e ser bem-sucedidas. Obrigada, Liliana. Muito obrigada por estares aqui no Contrabando, no Fura Vidas, digamos assim também. Obrigada pela tua partilha. Obrigadíssima. E obrigadíssima então por estarem aqui connosco. Este foi o primeiro episódio do Contrabando, porque há vidas que inspiram e temos aqui a Liliana Castro como exemplo. Obrigada. Obrigada.